Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando Cristo está em nós, amamos além das palavras e temos paz em nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos um relacionamento, eu acredito que a coisa que você mais deseja ouvir da outra pessoa é que ela te ama. E por causa dessas simples palavras, nós determinamos todas as coisas. Mas às vezes, essas palavras também nos causam confusão. Quando alguém diz que te ama, porém no comportamento dela você enxerga outra coisa. Então não dá pra gente muitas vezes entender. Porque o amor, que ele é feito de palavras, ele não pode ser sentido. Ele causa confusão, ele causa desconfiança. Mas o amor propriamente dito, o que é o amor? Deus é o amor. Ele pode ser sentido sem sequer uma única palavra seja dita. Dentro da tua alma, dentro do teu espírito, um sentimento tão bom, um sentimento de plenitude, de paz, de esperança, de alegria, um sentimento de como se você tivesse encontrado tudo aquilo que você procurava, como se tivesse tomado um copo de água num dia de sede, como se tivesse comido depois de muito tempo sem se alimentar, sentimento de satisfação. E é assim que nós nos sentimos quando Deus está perto de nós. Mas quando Deus está conosco, pela calma que nós sentimos, pela paz, pela ausência de necessidade, nós conseguimos transparecer esse mesmo sentimento para as outras pessoas através das nossas atitudes. Então a gente apenas não diz eu te amo, mas as nossas atitudes, elas comprovam isso. E talvez nem sejam necessárias palavras. Se você olhasse naquela cruz, alguém sendo morto pelo pecado daqueles que o odiavam, por pessoas que nem mereciam e nem entendiam, será que precisava dizer que aquilo era um gesto de amor? Amor por nós, amor pela criação. Então, no simples fato de se fazer o certo, de se fazer a forma que Deus ensina, o amor ele está sendo dito a cada instante. A cada batida do seu coração, Deus diz: eu te amo e eu acredito em você e eu quero estar com você. E isso é uma escolha nossa, uma escolha que nós fazemos conscientes. Talvez o pior momento da sua vida seja a oportunidade de você simplesmente aceitar que sem Deus não vai dar certo, nem vai funcionar. Porque é melhor a gente deixar o orgulho de lado e aceitar as coisas como elas são, do que viver uma vida inteira sofrendo e olhando as outras pessoas sendo felizes e você ali, simplesmente esperando e aguardando alguém. Colocou a sua esperança na mão dos outros. Será que não é melhor deixar a nossa esperança nas mãos do Senhor? E o Senhor, diferente do que a gente às vezes imagina, ele não demora para chegar. Ele chega muito rápido, porque eu posso sentir a sua presença. Talvez o que demora é a gente aceitar que os planos de Deus às vezes são diferentes dos nossos planos. Se a gente vai lá em 1 João 3, versículo 18, 21 e 22, a palavra do Senhor lá diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos deles tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos ao que lhe agrada. Comecinho: não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nós temos que praticar tudo aquilo que Deus nos ensina. Mas quando Deus fala em verdade, qual seria essa verdade que ele quer dizer?
A verdade é que todas as vezes que eu coloco o meu interesse no meio do amor, não é amor, é interesse. Porque amar é justamente o contrário, é fazer o bem sem esperar nada em troca. Por quê? Porque a nossa recompensa vem do Senhor. Então nós não amamos porque é do nosso interesse, nós não amamos porque isso vai nos trazer algum benefício, mas amamos porque o Senhor está em nós. E esse é o resultado do amor. Nós não vamos conseguir amar ninguém se Cristo não estiver conosco. E não adianta. Por mais que às vezes nós temos as melhores intenções, temos boa vontade, seja lá o que for, não é o suficiente. Porque nós somos falhos, pecadores, interesseiros, medrosos, inseguros, ansiosos. Então qualquer um desses sentimentos, com a circunstância certa, pode nos fazer tomar decisões que vão acabar contradizendo tudo aquilo. Porque quem que pode ser forte no meio da guerra? Quem pode determinar como as coisas vão ser? Quem pode não chorar no dia, de repente, da morte de alguém? Quem pode nos sustentar? Somente o Senhor. Somente o Senhor pode nos dar aquilo que nós não temos, a nos transformar aquilo que nós não somos, a evoluir os nossos pensamentos e tirar toda a dor, toda a mágoa, toda a frustração e tudo aquilo que nós acreditamos de forma errada nas nossas vidas. Somente Deus pode nos ensinar o que é o verdadeiro amor. E nisso tem algo ainda maior. Somente Deus pode nos perdoar. Porque enquanto nós não recebemos o perdão de Deus, dentro dos nossos pensamentos, de forma recorrente, alguns episódios da nossa vida ficam vindo na nossa memória. E quando esses pensamentos vêm, essas lembranças vêm, elas servem como um gatilho. E isso, o nosso coração ele fica triste, o nosso coração ele fica atribulado, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, eles se tornam muitas vezes agressivos. E quando nós sentimos que Deus ele realmente nos perdoa por tudo aquilo que nós fazemos, porque nós nos arrependemos e nos entristecemos pelo mal que nós praticamos. Olha a relação. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Por que o nosso coração já não nos condena mais? Porque nós sabemos que Cristo nos perdoou. E se nós somos perdoados e somos sarados pelas suas pisaduras, temos a convicção também que junto com Ele iremos ressuscitar e que nós estamos sendo salvos pela graça e pela misericórdia de Deus e não porque nós merecíamos. Mas quando o nosso coração ele se alinha com o coração de Deus, nós sentimos paz e nós nos sentimos bem. Mesmo que às vezes possam haver consequências, mas nós sabemos que nós temos um Deus que vai estar conosco além de qualquer coisa. E se nós continuamos lendo a palavra, recebemos dele tudo o que pedimos. Por quê? Porque obedecemos aos seus mandamentos. Mas para mim poder obedecer aos mandamentos de Deus, eu preciso conhecê-los. Para que eu possa conhecê-los, eu tenho que ler a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, que Cristo inunda o meu coração de paz e a mente de sabedoria, eu começo a conseguir viver as coisas que o Senhor fala. E essa intimidade que eu tenho com Deus, através da oração, através do louvor, através do dia a dia, através de sempre buscar a Ele antes de buscar qualquer tipo de coisa, isso me dá acesso ao Senhor. Então tudo aquilo que eu peço, eu recebo. Tudo aquilo que eu faço, o meu coração ele não me condena, porque eu acabo buscando a fazer as coisas que o Senhor ensina. Por isso eu sempre falo, olha, nós temos sempre que pensar no que Deus vai pensar sobre as coisas que nós fazemos. Senão nós acabamos vivendo simplesmente por impulso e arrependimento. E dessa forma, nossa vida ela nunca vai ficar plena. Você sempre vai ter alguma coisa no meio da tua cabeça, no meio do teu coração. Mas quanto mais Cristo vive em nós, mais nós nos sentimos parte do reino de Deus e da obra de Deus. E começamos a entender que Cristo, Ele quer, além de ter uma relação conosco, Ele quer que as pessoas que nós conhecemos também tenham a mesma oportunidade que nós temos de se converter.
Então Deus ele começa a colocar dentro do nosso coração, antes eram pensamentos que condenavam, hoje são pensamentos que salvam. E o que é o amor? O amor é se importar com o outro também. Por isso Deus fala, olha, me ame acima de todas as coisas, mas também ame ao próximo. E às vezes Deus vai usar de você para que você faça isso na vida do outro. Esses devocionais que você escuta, eu não faço parte de nenhuma igreja, eu não frequento a igreja, eu não faço parte de nada, mas eu faço parte de algo que para mim é muito maior, porque eu vejo a igreja como uma instituição humana, porém eu vejo a Bíblia como uma instituição divina. Então, ao invés de frequentar a igreja, eu frequento a casa do Senhor. Eu coloco a minha vida diante da palavra de Deus. Eu prefiro experimentar os dons que Jesus ele derrama sobre as nossas vidas. Quando ele diz, olha, entra no silêncio do teu quarto, fecha a porta e ora para o teu Deus. E tudo isso é verdade. A igreja é importante também. Mas o hábito da leitura da palavra diariamente, da conversa com Deus diariamente, de você renovar e transformar a sua vida, é muito mais importante. Por quê? Porque esse foi o chamado que eu senti. E esse é o ponto. Às vezes eu estou aqui dizendo coisas que tem pessoas que não concordam, mas eu não consigo simplesmente ficar calado. Você sabe por quê? Porque Deus, quando Ele está conosco, Ele vai querer nos usar, Ele vai dizer o que nós vamos falar. Se a gente vai lá em Jeremias 20, versículo 9, a palavra ela diz assim: mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Quando a gente lê esse livro de Jeremias, ninguém escutava o que ele falava. Todas as vezes que ele ia entregar a mensagem de Deus, sempre as pessoas queriam persegui-lo, sempre as pessoas queriam puni-lo. Então assim, ele já vivia de uma vida extremamente difícil e ainda pelas coisas que ele falava, ele só arrumava cada vez mais problema. Só que ele estava fazendo a vontade de Deus. E aí às vezes ele ficava se questionando. Com certeza, pessoas que conheciam ele falavam, ô Jeremias, pelo amor de Deus, Jeremias, olha as coisas que você fica falando, fica quieto. Pra que você vai ficar falando isso, Jeremias? Fica na tua. Fala só o que as pessoas querem ouvir, tá bom. Mas olha como ele se justifica. Eu gostaria de esquecer o Senhor, mas se eu fico quieto, aquela mensagem ela fica presa dentro de mim e começa a queimar dentro do meu coração. E eu já senti isso diversas vezes, de às vezes você tá dentro de um culto, dentro de algum lugar, você tá ali quieto recebendo a mensagem de Deus, começa a queimar dentro do teu coração. E quando vê, você interrompe o culto e começa a proferir coisas lá no meio e todo mundo olhando. Eu não queria ser essa pessoa, mas o que eu faço? Esse é o ponto em questão. Então Deus ele vai nos transformar naquilo que Ele planejou para que nós fôssemos. E você não tem que ter vergonha das coisas que Deus pede para você. E aqui está a bússola. Olha, você está sentindo condenação no seu coração pelas coisas que você tem feito? Não, não estou. Então você está fazendo a vontade de Deus. Não adianta às vezes a gente olhar a vida de outras pessoas e querer determinar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, porque a lei de Deus está gravada dentro do coração de qualquer pessoa. Se você faz algo e se sente mal, está contra a vontade de Deus. Se você faz algo e se sente bem, está a favor da vontade de Deus. Se você fala algo para alguém e se arrepende depois, não é da vontade de Deus. Mas se você diz algo e aquilo certamente que no teu coração provoca paz, era exatamente o que Jesus queria que dissesse. Porque Deus ele se importa conosco, Deus ele quer que todo mundo se salve. Às vezes as palavras elas são duras, mas se você estivesse dentro de um quarto escuro e eu acendesse a luz de uma vez, aquilo seria um choque para você. E é assim que nós nos sentimos quando nós confrontamos com a verdade. Às vezes não é fácil tomar certas decisões em nossas vidas, mas se aquilo queima dentro do nosso coração, se aquilo está dentro da nossa cabeça e a gente sente que aquilo vem de Deus porque você tem buscado Deus o tempo todo, aquilo não tem interesse nenhum em sua vida, muito pelo contrário, o interessante seria fazer o contrário. Então é sinal que é o Senhor mesmo que está falando com você.
Então não tenha medo de falar no nome de Deus, não tenha medo de receber o perdão de Deus, porque às vezes você fica aí se condenando e não se sentindo digno de receber algo que Deus vai dar não por mérito, mas por arrependimento. Se você se entristece pelas coisas que você fez, se você tem vontade de pedir desculpa, se você tem vontade de reparar, talvez foi um erro, foi um deslize, foi algo que não vai mais acontecer, você já entendeu. Nós vivemos uma batalha espiritual onde o mal ele vai se aproximar de todas as brechas que nós temos, mas nós continuamos cultivando certos tipos de pensamentos e nós não sabemos do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, mas nós podemos viver o agora. O agora sim está nas nossas mãos e nós podemos decidir se nós vamos obedecer, se nós vamos ter mais intimidades com Deus, se nós vamos dar mais espaço para que o Senhor possa crescer na nossa vida. Ontem nós falamos sobre as sementes, ontem nós falamos sobre Deus e tudo aquilo que Ele tem dentro continua crescendo. E nós queremos sim todo esse crescimento, toda essa transformação, porque nós sentimos que Jesus ele está atuando em nós e que nós antes fazíamos planos, contávamos para as pessoas como isso e como aquilo, mas hoje é diferente. Hoje nós vivemos coisas que nós nunca imaginamos e sentimos algo que nós nunca pensamos em sentir. Tudo isso por quê? Porque o nosso coração está em paz. Mesmo que à nossa volta os nossos sonhos eles estejam todos destruídos, o nosso coração está em paz, porque é o próprio Cristo que está em nós. E por essa paz nós conseguimos encontrar novos caminhos, buscar novas soluções, achar um meio termo, encontrar a salvação, pensar na eternidade, no reino de Deus. Nós que antes vivíamos simplesmente presos nas nossas vidas, pensando muitas vezes na mediocridade daquilo que vivíamos. Era da casa para o trabalho, e disso para aquilo, e liga a série, desliga e roda feed, e pronto, mais um dia se foi, e isso, e olha a vida de alguém, e fala mal de um, e mente uma coisa do outro, e não consegue aceitar a verdade, e nada, e é só isso. Só isso parece uma prisão. Agora não. Agora nós vivemos a eternidade, mesmo no presente. Nós sentimos o amor, mesmo que outras pessoas não insistam em não tentar nos amar, mas para isso nós pouco importamos, porque nós somos o amor que modifica a vida de outras pessoas. Nós temos as palavras de sabedoria e de vida eterna, porque essas são as palavras do Senhor, as palavras que transformam, as palavras que renovam. Hoje nós estamos numa era que existem diversos podcasts, olha que chique, pessoas que ficam ali contando as histórias, contando a vida, mas se a gente pegasse a Bíblia e difundisse ela de forma a se tornar algo mais compreensível, ao invés de você estar recebendo entretenimento, você estaria recebendo salvação. E é isso que esse devocional muitas vezes faz com a vida de outras pessoas. É que nós simplesmente colocamos o Senhor como a meta e o alvo da nossa vida. E isso vem transformando o nosso coração, não porque nós ouvimos simplesmente, mas porque a nossa fé aumenta e porque o Espírito Santo começa a habitar em nós e nós começamos a purificar o nosso comportamento e os nossos pensamentos. Tiramos toda a dependência emocional, sentimos um sentimento que nunca antes tínhamos sentido, já não nos sentimos mais sozinhos, nem abandonados. Nem sentimos que algo falta na nossa vida. Conseguimos pontuar que o sucesso não é o dinheiro, mas é poder sentir Deus dentro do nosso coração. E essas pequenas transformações acontecem dia após dia. E quando nós olhamos, nós já estamos convertidos. Já temos uma mentalidade totalmente diferente das outras pessoas e de nós mesmos no passado. Já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que atua e vive em nós. E como o nosso coração queima, a gente compartilha essa mensagem, a gente compartilha as palavras de Jesus, a gente simplesmente diz e faz aquilo que Deus pede para que nós façamos. Porque no fundo, esse é o amor. O amor é aquele que confronta com a verdade, que pede simplesmente compreensão pelas coisas que precisam ser feitas, porque Deus colocou dentro do coração. Dentro do nosso coração. Quando Cristo está em nós, amamos além das palavras e temos paz em nosso coração. Amém?
Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa cada dia mais crescer na sua vida, que você consiga aceitar tudo aquilo que aconteceu, perdoar a tua história, perdoar tuas escolhas, perdoar tudo. Porque se o teu coração já não te condena mais, não tem por que você se condenar. Mas se por um acaso ainda alguma coisa te condena, talvez seja necessário apresentar ao Senhor e pedir perdão, pedir reparação, e assim nós conseguimos encontrar a nossa paz e viver ao lado do nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.